Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para um momento da meditação da palavra do Senhor. Hoje eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo número 26, versículo 14 ao versículo 17. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar nesta hora sobre fugir de conflito como a solução para manter a sua alma em paz. Sabe, muitas das vezes que você perde paz, você pode perceber que é por causa de alguém, é por causa de algum conflito que está a acontecer dentro de você, por causa de uma outra pessoa ou mesmo por causa de uma situação. E isso faz com que você perca a paz. Então nós vamos aprender nesse pouco tempo, nesse trecho da palavra de Deus, como é que nós podemos saber lidar com a questão de conflito. Quando esse conflito ele vai contribuir, sabemos que vai contribuir para que nós percamos a paz dentro da nossa alma. Então, nós vemos aqui que Isaque, sem dar muitos detalhes, sabemos que Isaque foi filho de Abraão, o filho da promessa, e Isaque foi um homem que andou de uma forma muito prudente. E apesar da Bíblia mencionar tão pouco do nome dele, mas Isaque foi um homem muito prudente. E nesse texto, ele estava numa terra dos filisteus. Então, quando Isaque se refugia exatamente para esta terra, no momento em que havia fome, e a Bíblia diz que Deus disse para Isaque, enquanto ele intencionava fugir para Egito, Deus disse para ele: olha, habita nessa terra, permaneça nessa terra. E a Bíblia diz que Isaque ele obedeceu. E a Bíblia diz que Isaque naquele ano ele semeou e ele colheu a 100 por 1, num tempo em que havia seca. Isso porque o texto diz claramente, o versículo 13, diz que porque Deus estava com ele, Deus o abençoara. E depois disso, a Bíblia diz aqui que Isaque ele possuía muitos bois e ovelhas, tendo em conta que as riquezas nesse tempo se media exatamente pelo número de ovelhas, pelo número de bois, pelos bens materiais, pela colheita também. Então aqui a Bíblia diz que Isaque ele possuía esse grande número de boi, de ovelha e muitos servos ao seu serviço. E a Bíblia diz que exatamente por causa daquilo que Isaque possuía, a Bíblia diz que começaram a ter inveja dele. Sabe, muitas das vezes nós olhamos para nós e dissemos: opa, eu não tenho tanta coisa, eu não tenho muita riqueza, mas por que as pessoas elas têm inveja de ti? As pessoas elas têm inveja de ti por causa daquilo que você tem e eles não têm. As pessoas elas podem ter muitas riquezas, mas a paz que você tem, eles não têm. A alegria que você tem, eles não têm. O amor que você tem, eles não têm. De tal forma que é exatamente por isso que muitas das vezes as pessoas elas têm inveja de você. E agora, como você lidar com isso? Uma das posições extremamente importante é uma posição que Isaque ele tomou. Quando ele percebeu que estava perante um conflito, o texto diz aqui que Isaque ele saiu, se afastou. Sabe, muitas das vezes a nossa intenção é nós podemos brigar, é nós podemos discutir, é nós podemos querer trocar, buscar a razão, procurar a justiça, isso, mas aquilo. Mas Isaque ele simplesmente ele procurou se afastar, fugiu deste conflito. Apesar que muitas das vezes o inimigo ele não se cansa. Assim como aqui também aconteceu, a Bíblia diz que enquanto Isaque estava naquele lugar, eles entulhavam os poços que eles já haviam cavado. E a Bíblia diz que quando Isaque ele sai, o inimigo segue, e em todo lugar que Isaque fosse e fizeste lá um poço, eles entulhavam o poço e procuravam contender com os servos de Isaque.
Mas mesmo assim, Isaac ele não se cansou, ele procurou guardar a sua alma em paz, fugindo de todo aquele conflito com aqueles seus adversários. E a Bíblia diz que até quando que isso terminou? Até que Deus lhe aparece aqui no versículo 24, a Bíblia diz que na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, a Bíblia diz que quando Deus aparece a Isaac, ele se levanta dali, ele levanta um altar e invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz que armou naquele lugar uma tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Ou seja, naquele lugar onde Deus lhe apareceu, a Bíblia diz que naquele lugar Isaac ele colocou aí, montou um altar, levantou um altar, armou uma tenda, invocou o nome do Senhor e a Bíblia diz que eles abriram ali um poço. E depois de esse episódio acontecer, veja que a Bíblia diz que o Abimeleque, ele se aproxima de Isaac, só que dessa vez não para contender, mas ele vem para poder fazer um acerto daquilo que estava errado entre eles. E tão interessante, a Bíblia diz que, versículo 28 diz que eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia! Quando você é uma mulher de Deus, quando você é um homem de Deus, as pessoas elas precisam ver claramente que Deus ele é contigo. Sabe, não é aquela coisa de palpar. A presença de Deus é que faz a diferença na sua vida. Não é a comida que você come, não é o carro em que você anda, não é a casa onde você mora. Não é a roupa que você veste que faz a diferença perante o mundo, mas é a presença de Deus na sua vida que faz a diferença. Assim também que Abimeleque ele disse: olha, nós vimos claramente que o Senhor é contigo, então viemos nós para nos manter uma aliança contigo, viemos para trazer, para criar um momento de harmonia, de paz contigo. E realmente assim o fizeram. E a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, a Bíblia diz aqui, no versículo 32, diz que neste mesmo dia vieram os servos de Isaac dando-lhe notícia do poço que tinham cavado e lhe disseram: achamos água. Sabe, existem situações que acontecem na nossa vida, ainda que não esteja do nosso lado o mal, mas existe alguém que, quando essa pessoa não tem paz conosco, faz com que algumas situações fiquem que nem meio parado. Assim também o era no dia em que Isaac, no dia em que Abimeleque veio e conversou com Isaac, o texto diz aqui que até o poço que haviam feito ele começou a jorrar água. Aleluia! Eu quero dizer para você, se você está vivendo em algum conflito na sua vida, fuja desse conflito, procura manter a paz contigo mesmo. E quando você manter a paz contigo mesmo, primeiro, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Segundo, o seu adversário, ele vai reconhecer a presença de Deus na sua vida. Então, por isso, a Bíblia ela nos chama a atenção claramente a nós fugirmos de toda a aparência do mal. E a Bíblia nos diz mais: enquanto possível, tende a paz com todos. Então, busque ter a paz com todos. Busque ter a paz dentro do seu coração, evitando conflitos, e você verá que a bênção de Deus ela virá sobre a sua vida, e o seu inimigo ele vai reconhecer o poder que está sobre a sua vida, e como se não bastasse, todas as fontes de água elas vão começar a jorrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor possa o guardar rica e abundantemente em nome de Jesus Cristo.